ele viu e acreditou. É interessante como os apóstolos Pedro e João olharam para o túmulo e reconheceram que ele não estava ali, e o testemunho de Madalena, que correu, que viu primeiro e foi dizer que não o encontraram, era verdadeiro. E era interessante e importante para nós essa página do Evangelho neste domingo de Páscoa, porque para nós, a cada encontro com Jesus, não é um encontro com Jesus morto. Nós recordamos o que vivemos nesta Semana Santa para termos presente na memória e nunca esquecermos os acontecimentos que traduzem o maior ato de amor por nós existente. Deus que me criou e viu que eu me separei dele, preocupado em que eu esteja unido com ele outra vez. E ele envia o seu filho para se aproximar e falar, para estar perto e me ajudar a entender o caminho de volta. Isso é o que nós entendemos quando reconhecemos o Cristo, bom pastor, que veio fazer a vontade do Pai, que é conduzir e salvar o perdido, o disperso. Esse é o imenso ato de amor que existe na face da terra por nós. Ninguém nos amou assim até aqui e ninguém nos amará assim daqui por diante. A nossa vida, ela tem sentido por causa desse amor. Por causa desse amor que se faz compreender quem eu sou, onde estou, que me dá o rumo da felicidade, do coração para a vida. Esse amor que vai dentro de mim. Onde o pão entra? Dentro de mim. Onde a palavra entra? Dentro de mim. Aonde o Espírito age? Na minha inteligência, na minha vontade, para que eu tenha força, discernimento, ciência, tudo para viver uma vida diferente. A vida de quem ama. A vida de quem corresponde ao amor saindo de si, vencendo os obstáculos que às vezes são as coisas que são feitas, melhor dizendo, das coisas do nosso cotidiano, às vezes o peso do dia a dia, às vezes o medo das coisas, dos processos que eu tenho que viver para crescer, às vezes o medo de lidar com os problemas do cotidiano, às vezes os meus limites que me fazem me ver aquém do que eu sou. Quantas coisas o amor vem aqui e começa a transformar, provocando uma vida nova. O medo de seguir adiante depois de uma perda. Como isso é trabalhoso, porque aperta o coração, faz a gente se ficando pequeno, diminuído. Mas ele viu e acreditou. Esse amor que está diante dos olhos nesta missa, esse amor que está diante dos nossos ouvidos nessa missa, foi o amor que Maria Madalena experimentou, porque ela foi encontrada por esse amor. Foi o amor que fez com que ela fosse correndo aos apóstolos e fosse testemunhar. Dizer que o Senhor não estava ali. Foi o amor que moveu Pedro e João a ir ao lugar onde Jesus tinha sido sepultado. É o amor que nos traz a este templo nesta noite e nos faz reconhecer que a vida tem sentido porque uma luz rasga nossas trevas, porque um amor inunda o nosso vazio, porque um amor nos enche de razão as coisas da nossa vida, com a razão que é Ele. E a vida tem sentido. Tem um canto que é bonito, né? Minha vida tem sentido toda vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. O sentido da vida é não se esquecer daquele ressuscitado, deste ressuscitado. Sabe, acreditar é vir a cada missa sabendo que eu preciso me nutrir desse que eu não posso me esquecer.
que ele precisa ficar mais claro ao meu pensamento para ele me impulsionar quando eu preciso, moderar quando eu preciso, mas ser o amor que me coordena diante dos meus irmãos, para incluir, para trazer perto, diante dos meus amigos, para ensinar a amar de verdade. Eu ouso dizer que quem não conhece Cristo não sabe amar de verdade. E quem conhece Cristo é amado e ensina a amar de verdade, porque aprende na dinâmica do amor que é Ele a se consumir como esse sinal do Círio Pascal. É uma vela que se consome para que eu tenha luz. Por que na tua alma, no dia do teu batismo, foi acesa uma fé com o sinal de uma vela? Para que o teu amor corresponda ao amor de Cristo, que é uma chama acesa e está aí dentro. O que te falta para corresponder a esse amor? O que te falta para viver e acreditar? Isso é acreditar. Eu queria terminar dizendo que nesse ano eu fiz uma experiência que me provocou revisões na minha alma. Quando eu experimentei alguns limites e depois levei para as férias esses limites, uma bruta crise de ansiedade que depois que ela foi melhorada, eu pude dividir com tantos aqui na paróquia. E era interessante que nas férias uma coisa fez a minha alma me revisar. Eu sabia que eu precisava me expor àquele amor. Na Fazenda da Esperança, onde se recuperam tantos dependentes químicos, lá o critério para recuperação, o método de recuperação é viver a palavra. E às vezes muitos duvidam e dizem assim, não, só a palavra, não tem médico, não tem isso. Tem-se o amparo de tudo isso, mas a palavra é o método. Lê-se a palavra de manhã, vive-se durante o dia e se partilha à noite. Quando nós vivemos a palavra, talvez alguém diga assim, mas esse não é o remédio que eu preciso. Experimenta viver a palavra hoje, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Ela vai te ensinar a se colocar diante das coisas, sendo quem você é. Porque quem é a palavra que você vive? É o Cristo te ensinando de verdade, te movendo. Quando se vive a palavra, se está vivendo de verdade. Hoje a palavra diz, ele acreditou. Como é que eu posso sair dessa missa decidido a viver como quem acredita? Talvez vivendo o esforço sincero de selecionar os tempos para escutar Deus. As minhas orações, eu zelo pelo tempo das minhas orações no meu cotidiano. Depois, no meu encontro com as pessoas, o quanto eu me preocupo em dar o amor que foi derramado em mim numa missa. O quanto eu me preocupo em dar ao outro o amor através da pedagogia, através da medicina, através dos meus serviços de contadores, da minha geografia, dos meus trabalhos de TI, enfim, do meu trabalho como músico. Como eu me preocupo que esse amor seja traduzido? Um cristão, que acredita em Deus, ele se preocupa que todos os seus atos sejam atos onde o amor seja reconhecido. Não o seu, o de Deus. Porque o nosso para no nosso cansaço. O de Deus nos leva léguas adiante de nós. Quando a gente termina o dia, depois de ter amado, a gente olha para trás e diz, como eu consegui fazer isso? É como às vezes eu escuto os casais que têm mais idade na sua história de casamento. Eles olham para trás, uma vez eu me dei conta, como é que vocês conseguiram viver 50 anos de casado? Como disse, Deus, paciência e calmas. Outro disse, eu aprendi a despejar minhas raivas aqui, me irritar só ali e ir para frente. Como é interessante ouvir que eles parariam nos limites, mas foram além por causa de Deus. E a vida vai se aproximando do encontro com Deus há um tempo. Meus irmãos, levem para casa essa palavra e ousem que a vida de vocês seja um lugar onde objetivamente o amor de Deus seja reconhecido, porque é próprio de quem acredita que o amor seja reconhecido. Que digam de nós, porque vimos Deus nesta missa
e o vemos sempre, o amor está comigo, o amor foi o que eu entreguei. Que Deus nos ajude. Amém.